O fim de tarde, em São Domingos do Cerrado, tinha um brilho especial. A luz dourada do sol poente filtrava-se entre os campos de girassóis, dançando ao ritmo da brisa leve, enquanto sombras longas se estendiam pelas trilhas de terra batida. O tempo ali parecia ter outro compasso, e a paz do lugar quase fazia esquecer que o mundo lá fora corria apressado. Na varanda da fazenda, Helena limpava a lente de sua câmera, os olhos atentos ao horizonte e o coração aquecido pela presença imponente e silenciosa de Brutus, o velho búfalo que pastava sob as árvores. Brutus não era um animal comum. Seus olhos profundos e cicatrizes antigas carregavam o peso de histórias que só ele conhecia. Já havia servido à polícia ambiental em patrulhas perigosas, salvando vidas e enfrentando ameaças que nunca seriam contadas em jornais. Agora, ele vivia ali, como parte da família. Helena, em especial, tinha com ele uma ligação quase inexplicável. Uma conexão feita de silêncio, respeito e carinho. Bastava ela se aproximar para que ele, mesmo com sua imponência, baixasse a cabeça para receber um afago. Era como se soubessem, um do outro, exatamente o que sentiam, sem precisar dizer nada. Naquela tarde, porém, havia algo diferente no ar. O canto dos pássaros cessou abruptamente e Brutus, que antes repousava em paz sob um ipê florido, levantou-se de súbito, as narinas dilatadas e o olhar fixo em direção ao matagal que margeava a estrada. Helena notou. Guardou a câmera devagar, sem tirar os olhos do búfalo. Era como se ele estivesse ouvindo algo que ela não podia escutar. Brutus! Sussurrou, aproximando-se. Ele a olhou por um breve segundo, como se a advertisse em silêncio, antes de soltar um bramido grave, que ecoou pelo campo. Naquele momento, o cachorro dos vizinhos começou a latir descontroladamente. A quietude foi quebrada. E então, um estrondo, o som metálico de uma caminhonete derrapando na curva de terra. Helena correu até a cerca da frente e viu quando o veículo quase tombou, parando de forma brusca em frente ao velho portão da fazenda. 3 homens desceram rapidamente, todos armados. Seu coração disparou. Tentou voltar correndo para dentro de casa, mas Brutus avançou primeiro. Com passos pesados e determinada calma, ele posicionou-se entre Helena e os invasores. Os homens pararam ao vê-lo. Um deles hesitou. É ele! É o maldito búfalo da patrulha! A revelação caiu como uma lâmina. Brutus reconhecera os homens, caçadores ilegais que ele e seu antigo parceiro haviam enfrentado anos atrás. Eles haviam sumido do mapa após aquele confronto, mas agora estavam de volta e queriam vingança. Helena mal teve tempo de pensar. Um dos homens ergueu a arma, mas Brutus investiu antes do disparo. A força do animal foi brutal e o impacto jogou o caçador ao chão. Os outros recuaram, atônitos. Helena, tremendo, pegou o celular e ligou para a polícia do povoado. O confronto foi breve, mas intenso. No final, os homens foram rendidos, com a ajuda dos vizinhos que chegaram ao ouvirem os gritos. Mas Brutus estava deitado, ofegante, com um corte profundo na lateral do corpo. Helena ajoelhou-se ao lado dele, as mãos trêmulas acariciando sua testa, enquanto lágrimas desciam silenciosamente. Você salvou minha vida. De novo, sussurrou, sentindo o peito apertado pela dor e pela gratidão. O veterinário da cidade chegou rápido. O ferimento era grave, mas não fatal. E enquanto ele cuidava do animal, Helena não saiu de perto, segurando firme a pata de Brutus, como se dissesse: "Você me protegeu, agora é minha vez." Nos dias seguintes, a história se espalhou. O velho búfalo herói voltara à ação, defendendo a neta do seu antigo parceiro com a mesma coragem de antes. Crianças vinham de longe para vê-lo, e Helena, com sua câmera, passou a registrar cada visita, cada sorriso, cada nova flor que nascia ao redor da fazenda. Brutus, por sua vez, parecia mais sereno.
como se tivesse cumprido mais uma missão. Sua presença agora era ainda mais reverenciada, não apenas como o guardião da fazenda, mas como um símbolo de bravura, memória e lealdade. E Helena? Helena já sabia o que queria fazer pelo resto da vida. Contar histórias como essa, histórias em que o coração de um animal bate mais forte que o de muitos humanos. Histórias que começam com silêncio, mas terminam com aplausos. A estrada, antes tranquila e acolhedora, agora estava tomada pelo silêncio denso de uma tensão não resolvida. A poeira ainda pairava no ar após o ataque, e o brilho frio da lua iluminava as pegadas confusas no chão. Helena permanecia ajoelhada, os joelhos cobertos de terra e o rosto suado, tentando controlar a respiração. À sua frente, Brutus permanecia em guarda, uma montanha viva, arfando pesadamente, com os olhos fixos na mata escura, como se esperasse mais. Por longos minutos, nada se moveu. Finalmente, Brutus soltou um bufar mais brando, como se dissesse, por ora acabou. Lentamente, ele virou a cabeça para Helena, que com as mãos trêmulas se ergueu e se encostou em seu pescoço robusto, sentindo a força e a segurança que emanavam dele. "Você me achou", sussurrou, e lágrimas escorreram pelo seu rosto. A câmera pendurada em seu pescoço balançava silenciosamente. Tinha registrado quase tudo, sem querer. Brutus a acompanhou até a entrada da cidade, onde um pequeno grupo já se formava depois de ouvir os gritos e o barulho. Lívia, desesperada, correu ao encontro da amiga. A notícia correu rápido. Helena havia sido atacada e salva por um búfalo, mas não qualquer búfalo, o Brutus, o aposentado da polícia ambiental. No dia seguinte, ainda abalada, Helena decidiu contar tudo à polícia. E foi ali, na delegacia de São Domingos, que um antigo nome ressurgiu. Um dos policiais mais velhos, ao ouvir o relato, tirou os óculos lentamente e disse: "Brutus salvando vidas. Outra vez. Isso me lembra um caso antigo, muito antigo." Helena inclinou-se para a frente. "Que caso?" "Operação Arraia Negra, um esquema de tráfico de animais silvestres, pesado. A quadrilha tinha ramificações no país todo, e o sargento Almeida usava Brutus para rastrear áreas rurais onde animais eram mantidos em cativeiro. Eles chegaram muito perto de desmantelar tudo, mas o líder da operação sumiu antes da prisão. Nunca mais foi visto." Ela franziu a testa. "Você acha que esse ataque tem relação?" "Não sei, mas se Brutus atacou, é porque reconheceu algo. Ele tem memória e faro." Aquelas palavras grudaram na mente de Helena como poeira em roupa molhada. Ela passou a noite revirando os próprios arquivos. Pegou fotos antigas da época do serviço do avô, jornais guardados em caixas de madeira e encontrou, entre papéis amarelados, uma carta jamais enviada, escrita pelo sargento Almeida. "Se algum dia alguém tentar se aproximar novamente, Brutus saberá. Ele guarda não só lembranças, mas instintos que eu jamais conseguiria explicar. Se algo acontecer, siga as pegadas dele. Ele vai te levar à verdade." Helena apertou o envelope contra o peito. As palavras do avô soavam agora como um aviso profético. Brutus não apenas agiu, ele sabia. Nos dias seguintes, Helena passou a observar Brutus com outros olhos, e o búfalo parecia saber que algo mais estava por vir. Parava à beira da cerca todos os dias ao pôr do sol, olhando em direção à trilha por onde Helena fora atacada. Ele escutava o vento, o farfalhar, como se caçasse memórias em cada som. Foi então que, numa manhã nublada, Brutus desapareceu. Helena acordou com um vazio no peito. Correu pelos pastos, chamou, assobiou, mas nada. Na terra úmida, pegadas, frescas, pesadas, firmes, seguindo em direção oposta à cidade. Helena não hesitou. Pegou sua mochila, carregou a câmera,
colocou as botas e partiu. Seguiu a trilha por horas. As pegadas a levaram por antigos caminhos abandonados até chegar às ruínas de uma fazenda esquecida, cercada por mato alto e árvores secas. Lá, Brutus estava parado, encarando um velho celeiro com a madeira podre, mas ainda de pé. Quando viu Helena, bufou uma vez e entrou. Com o coração disparado, ela seguiu o búfalo. Lá dentro, a luz que entrava pelas frestas revelava grades enferrujadas, gaiolas quebradas e restos de equipamentos usados para conter animais selvagens. No fundo, uma caixa metálica semi-aberta, e dentro dela, documentos com o brasão de uma ONG ambiental e fotos de animais feridos e de pessoas. Uma delas, um dos homens que a atacaram na estrada. Helena caiu de joelhos. Brutus havia rastreado a origem. A velha fazenda não era apenas um esconderijo, era o centro da antiga quadrilha. E o mais chocante ainda estava por vir. Em uma das fotos antigas, um homem com farda sorria ao lado de um filhote de búfalo. Na legenda, Projeto Genético Experimental. Unidade Alfa. Brutus. Ela arregalou os olhos. O avô nunca contou. Brutus não era apenas um animal adotado. Ele havia sido treinado, talvez até criado para ser o protetor perfeito. E agora, mesmo depois de aposentado, continuava a cumprir seu propósito. Na volta para casa, Brutus caminhou ao seu lado, mais silencioso do que nunca. Mas em seus olhos havia uma certeza calma. O passado havia voltado e ele estava pronto. E Helena, ao publicar tudo o que descobriu, despertou atenção muito maior do que imaginava. Porque do outro lado do país, um homem viu as imagens e reconheceu o búfalo que achava ter eliminado anos atrás. O jogo estava apenas começando. A madrugada chegou devagar, como se respeitasse o que havia acontecido. Na varanda de madeira, o silêncio da fazenda era quebrado apenas pelo cantar distante de uma coruja e pelo estalar das velhas tábuas sob os pés de Raul, que fitava o horizonte, como quem escuta histórias que só o tempo sabe contar. Helena estava sentada em uma rede, envolta por um cobertor e pelas palavras do avô. Ainda absorvia tudo. A revelação sobre o passado de Brutus, o ataque, a coincidência que já não parecia tão coincidência assim. Ao lado da varanda, o búfalo permanecia deitado, mas em alerta. Os olhos semicerrados pareciam varrer o escuro. Ele não dormia. Ele vigiava. Ele sentiu o cheiro deles, murmurou Raul. É como se o corpo dele lembrasse antes da mente. Esses homens, eles deixaram um rastro, e Brutus nunca esquece um cheiro. Helena não conseguia desviar os olhos do animal. Havia tanto que ela ignorava, tanto que ninguém nunca lhe contou. E talvez, apenas agora, ela estivesse pronta para entender. O avô continuou a história, sobre o último parceiro de Brutus, o sargento Almeida, sobre como, após a operação fracassada contra a quadrilha dos Arraia Negra, o policial passou anos em tratamento, recluso, e sobre como, antes de morrer, deixou consigo uma caixa, um segredo. Essa caixa está no sótão, disse Raul com a voz baixa. E acho que já passou da hora de você saber o que tem lá. Na mesma noite, Helena subiu as escadas antigas e rangentes da casa e encontrou, entre teias de aranha e lembranças empoeiradas, uma caixa de madeira com o brasão da Polícia Ambiental. Dentro, relatórios incompletos, uma fita cassete com a inscrição Operação P1 Brutus e uma foto em preto e branco. O sargento sorria ao lado de um Brutus jovem com os chifres ainda lisos em frente a um helicóptero militar. Mas o que mais chamou atenção foi um envelope amarelado, endereçado ao próprio Raul, jamais aberto. Helena hesitou, depois desdobrou a carta com mãos trêmulas. A caligrafia firme dizia: "Se você está lendo isso, é porque algo voltou. Brutus vai saber.
Ele vai sentir. Eles prometeram que voltariam um dia, e se isso acontecer, você não estará sozinho. Ele vai proteger a sua família como protegeu a mim. Mas tenha cuidado, o homem por trás disso não é quem parece ser. A assinatura tremia levemente. Almeida. Helena desceu correndo com o envelope nas mãos, o coração acelerado. Tudo aquilo parecia surreal, mas ao mesmo tempo era a única coisa que fazia sentido. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol, a polícia bateu à porta. Encontraram um dos assaltantes desacordado, como ela soubera, mas agora tinham algo mais. O celular deixado para trás pelo segundo agressor havia sido desbloqueado. E dentro dele estavam mensagens trocadas com um número local, identificado, e como pertencente o prefeito de São Domingos do Cerrado. Isso não pode estar certo, murmurou o policial, mostrando as capturas de tela. Há mensagens sobre rotas de tráfico, coordenação de transporte de animais e menções a uma carga especial, programada para chegar na semana que vem. Helena e Raul trocaram um olhar silencioso. Brutus, que estava próximo, bufou, como se confirmasse aquilo que todos tentavam negar. Na noite seguinte, Helena sentou-se ao lado de Brutus, acariciando seu pescoço e sussurrando: "Você me protegeu. Agora é minha vez de descobrir o que está por trás disso." Com a ajuda de Lívia e de um antigo jornalista local, ela começou a organizar todos os documentos encontrados na caixa, cruzando as informações com os dados do celular. A história era maior, muito maior. São Domingos do Cerrado era apenas um ponto em uma teia de exploração animal que ligava fazendas, políticos e empresários influentes. E Brutus não era apenas um sobrevivente daquele sistema. Era uma testemunha viva, um elo entre passado e presente. O que ele enfrentou no passado estava de volta, e dessa vez a luta não seria apenas dele. Na última cena da noite, a câmera de Helena filmava discretamente o portão de uma fazenda afastada, de onde, sob a luz de uma lanterna, 2 homens descarregavam caixas com furos. Sons de animais vinham lá de dentro. Helena segurava firme a câmera, com o coração aos pulos. Atrás dela, na escuridão, 2 olhos brilhavam atentos. Brutus estava ali. A guerra silenciosa que começava exigiria mais do que coragem. Exigiria confiança, estratégia e um laço inquebrável entre uma garota e o búfalo que sentia antes de todos. E quando o sol nascer novamente, será tarde demais para fingir que aquilo era apenas sobre contrabando, porque há algo naquela carga que ninguém está preparado para encontrar. Amanhã chegou com um calor úmido que fazia os girassóis da estrada parecerem ainda mais vivos. Mas em São Domingos do Cerrado, o assunto não era o tempo. Era o búfalo, era a menina. E era o ataque. Enquanto os moradores trocavam versões cada vez mais fantásticas na padaria e na praça, Helena cruzava a cidade com passos decididos, o celular velho dos assaltantes bem guardado no bolso e a mente fervendo de dúvidas. Ao chegar à delegacia, foi recebida pelo policial Caio, amigo de infância, que a esperava com expressão preocupada. Sem perder tempo, ligaram o aparelho e começaram a examinar os dados recuperados. As mensagens com o contato chefe R eram mais do que suspeitas. Eram coordenadas precisas, orientações de vigilância e uma foto. Helena reconheceu imediatamente a fachada da fazenda dos avós, o portão de madeira, o velho galpão ao fundo. Era uma imagem recente, tirada com ângulo estratégico, como se alguém a estivesse observando. O sangue gelou. "Eles sabiam que eu estaria sozinha", murmurou, sem conseguir conter o tremor na voz. Mas o que realmente a quebrou foi o áudio seguinte. A voz era grave, direta, sem rodeios. A garota viu demais naquela trilha velha. "Certifiquem-se de que esteja sozinha." Helena recuou um passo, como se o próprio ar tivesse lhe dado um soco no estômago. As palavras se repetiam em sua mente. Trilha velha.
Viu demais. Ela fechou os olhos e tentou lembrar. 2 dias antes do ataque, uma caminhada com a câmera, um clique rápido, um barulho no mato e, sim, um acampamento improvisado com caixas, lonas, fumaça. Ela não deu importância. Achou que fossem caçadores e seguiu adiante. Mas agora estava claro. Ela havia tropeçado em algo perigoso e eles sabiam disso. De volta à fazenda, Brutus parecia saber também. Desde o amanhecer, andava inquieto, os olhos varrendo o horizonte, as narinas dilatadas, como se farejasse lembranças. Naquela tarde abafada, sem aviso, ele se ergueu, bufou com força e rumou pela trilha atrás do galpão, em direção ao bosque. Helena o seguiu, instintivamente. A cada passo, a floresta se tornava mais densa, o caminho mais fechado. Mas Brutus avançava com firmeza, como quem já conhecia aquela rota há muito tempo. E então, perto de uma clareira que ela reconheceu da tal caminhada, ele parou. E ali, entre folhas e galhos partidos, Helena viu as marcas, rastros recentes de pneus, pegadas de botas, sinais de que alguém estivera ali recentemente. Mas havia mais. Algo parcialmente enterrado, coberto de folhas secas, emitia um leve brilho metálico. Helena se ajoelhou e puxou com cuidado. Era um dispositivo eletrônico, pequeno, com antena curta, um rastreador. Assustada, levou o equipamento até Caio, que confirmou. Era um transmissor, usado por caçadores para rastrear animais de alto valor, felinos raros, aves exóticas e, em alguns casos, espécies geneticamente modificadas. Espécies modificadas? Helena repetiu confusa. Caio hesitou antes de responder. Você conhece toda a história do Brutus, Helena? Tudo mesmo? A pergunta ficou no ar como um trovão mudo. Naquela noite, após horas de pesquisa com Caio e mergulhada nos documentos antigos deixados pelo sargento Almeida, Helena encontrou um dossiê esquecido. No topo da folha, uma palavra destacada. Projeto Herança. O documento era fragmentado, mas dizia o suficiente. Testes realizados com animais silvestres para aprimoramento de sentidos e comportamentos em ambientes de combate e patrulha. Brutus era o primeiro da linha, o único que havia resistido a todas as fases. E havia outro nome listado. Ragnar, Búfalo 02, desaparecido. Helena encarou Brutus pela janela. O animal, mesmo em descanso, mantinha os olhos na escuridão do bosque. E então, o telefone de Caio tocou. Um guarda florestal havia feito uma denúncia anônima. Uma movimentação suspeita à noite, perto da antiga pedreira desativada. Veículos entrando e saindo sem faróis. Sons de gritos de animais. E entre os ruídos, um bramido que não parecia vir de um boi comum. Você acha que... Começou Helena, mas parou. A resposta estava nos olhos de Brutus, que de repente ergueu a cabeça com força e soltou um bramido profundo. Algo estava voltando. Ou talvez alguém. O canto inferior de uma das mensagens no celular dos criminosos havia um número de protocolo, PHR-02, Projeto Herança. Ragnar estava vivo. E ele não estava mais sob controle. As nuvens pairavam sobre São Domingos do Cerrado como presságio de algo inevitável. O calor abafado da tarde se arrastava com lentidão, mas no ar havia eletricidade. Era como se a natureza segurasse o fôlego, esperando o momento exato em que tudo viraria de cabeça para baixo. Na fazenda, o clima também era outro. As portas se trancavam cedo, as janelas se fechavam antes do entardecer. E até os animais pareciam se mover com mais cautela. Brutus, sempre atento, já não pastava. Passava as horas rondando o perímetro da fazenda como um vigia que conhece o exato segundo em que o inimigo pode aparecer. E ele estava certo. Mas antes da invasão,
veio a revelação. Helena, movida por uma inquietação que queimava no peito, acessou os arquivos da antiga Polícia Ambiental com a ajuda de Caio. Buscava mais do que informações. Buscava a verdade que ninguém teve coragem de contar. E ela a encontrou. Rogério Navarro, ex-sargento, traidor, expulso após ser flagrado, fornecendo coordenadas de patrulha para caçadores ilegais. Era ele o chefe R. Era ele quem liderava a operação criminosa que Brutus e Almeida quase desmontaram anos atrás. E agora ele estava de volta, mais cruel, mais determinado e disposto a acabar com tudo o que Brutus representava. Helena sentia o estômago revirar, o ataque na trilha, o rastreador na mata, o monitoramento da casa. Tudo fazia sentido. Navarro queria eliminar testemunhas, mas havia algo mais profundo, uma vingança pessoal. Brutus havia sido o responsável por estragar seus planos anos atrás. E agora, ele queria apagar o passado com sangue. Naquela noite, o ponto de virada chegou. Eram quase 2 da manhã quando Helena acordou com um estalo seco, seguido de um brilho distante. Levantou num sobressalto e correu para a janela. Do outro lado do pasto, luzes oscilavam e se apagavam rapidamente, faróis encobertos por trapos, disfarçados pela noite. Brutus já estava em posição. Bufava, arrastando os cascos no chão, olhos fixos na direção do celeiro. Algo estava vindo, e ele sabia. Helena correu até os avós. Raul, mesmo com os anos pesando nas costas, se ergueu como nos velhos tempos, pegando a espingarda antiga escondida atrás do armário. A avó, em prantos, tentava ligar para a polícia local, mas o sinal sumira. Lá fora, uma caminhonete preta avançava em silêncio. 4 homens saltaram do veículo, armados, rostos cobertos. Avançavam com precisão, como quem conhecia o terreno. Um deles carregava algo nas costas, uma caixa metálica. Estavam ali para levar algo, ou para acabar com alguém. Mas eles não estavam sozinhos. Brutus rugiu. O som não era um simples mugido. Era um brado ancestral, um chamado de guerra que fez as árvores estremecerem. Antes que qualquer homem conseguisse reagir, o búfalo disparou pela lateral da casa, surgindo como um raio vivo no meio da escuridão. O primeiro invasor nem teve um tempo de gritar. Foi lançado contra a parede do celeiro com uma força brutal. O segundo apontou uma arma, mas Brutus, com um giro ágil e violento, o derrubou com os chifres. Os outros 2 recuaram, gritando ordens desconexas, mas era tarde. A fazenda havia acordado. Helena saiu correndo com o celular em mãos, filmando tudo, não como espectadora, mas como prova viva de um ataque coordenado. Raul disparou uma vez para o alto, afugentando o último invasor, que correu para a caminhonete, mas Brutus ainda tinha fôlego. Em uma última investida, cravou os cascos no chão e interceptou o veículo antes que escapasse, batendo com o corpo contra a lateral e desequilibrando-o. O homem ao volante caiu, ferido, e em seu pescoço uma corrente com uma plaqueta prateada. R. Navarro. A respiração de Brutus estava ofegante. A pele suada reluzia sob a luz da varanda. Ele caminhou em direção a Helena e parou, como se perguntasse. Terminou? Ela caiu de joelhos e o abraçou, lágrimas caindo silenciosamente. Você não é só um herói, Brutus. Você é a própria justiça. A polícia chegou minutos depois. Navarro foi preso, assim como os outros. A caixa que traziam continha filhotes de uma espécie rara de gato do mato, traficados da Amazônia, provas vivas da rede que há anos atuava nas sombras. Mas o verdadeiro símbolo daquela vitória estava ali, deitado sob o alpendre, em silêncio, olhando o horizonte como quem já sabia o fim antes de todos. Nos dias seguintes, a história correu o país. O búfalo herói estampou manchetes e encheu os olhos da opinião pública.
Helena foi chamada para prestar depoimentos. Brutus virou lenda, mas algo ainda a inquietava, porque entre os documentos de Navarro havia um papel amassado com um nome desconhecido e uma anotação: Base Alfa, reativar Ragnar. E naquele momento, em um galpão escondido nas montanhas da Serra do Trombudo, um rugido abafado ecoava, de dentro de uma jaula. Brutus havia vencido uma batalha, mas a guerra estava só começando. A noite parecia não ter fim. A escuridão engolia tudo em volta da fazenda, e cada ruído ecoava como um aviso ou uma ameaça. A tensão que dominava o ar era quase tangível, como se até os girassóis lá fora, agora encolhidos no breu, sentissem que algo maior estava prestes a acontecer. Dentro da casa, o silêncio era quebrado apenas pelos sussurros de medo e pelas respirações contidas. Helena apertava o rádio antigo contra o peito, as mãos tremendo, enquanto tentava sintonizar um canal com vida. O avô, pálido e determinado, permanecia na sala, olhos fixos na entrada do corredor lateral. A avó, em choque, mantinha-se sentada, perto do fogão a lenha, murmurando orações baixas, quase infantis, como se quisesse proteger com palavras aquilo que os anos de tranquilidade não haviam preparado para enfrentar. E lá fora, Brutus. O búfalo estava parado, em posição de batalha, os cascos firmes cravados na terra, como se o chão fosse parte dele. Seus olhos, aqueles olhos que Helena tanto conhecia, estavam diferentes, ardentes, instintivos e ao mesmo tempo cheios de uma lucidez quase humana. Ele sabia o que estava por vir e aceitava. Quando a segunda caminhonete apareceu, Brutus não moveu um músculo. Quando os homens se espalharam pelos fundos da propriedade, com lanternas cobertas e passos abafados, Brutus apenas os observou. Mas foi quando a janela da casa estourou que ele se moveu. Com um mugido que tremeu as paredes da casa, ele correu pelo lateral com a força de um trovão. Os galhos não o detiveram, nem as tábuas podres do galpão que se partiram ao seu toque. Helena, da janela, viu o vulto enorme se lançar contra o primeiro invasor. Um corpo foi lançado como um boneco de pano. E então, o caos. O som dos tiros rasgava o silêncio, madeira sendo partida, gritos abafados, e o som pesado, furioso e profundo de Brutus lutando com tudo o que tinha. Helena segurava a avó, tentando mantê-la longe das janelas, enquanto gritava para o avô recuar para dentro do corredor. O velho hesitou, mas cedeu. Sabia que o tempo que tinham era curto. Foi quando a porta dos fundos explodiu para dentro, estilhaçando madeira em todas as direções. Brutus invadiu a casa como uma muralha viva, empurrando o invasor com o próprio corpo. O homem bateu contra a estante com um baque surdo e não se levantou mais. A sala ficou tomada pelo cheiro de pólvora, suor e feno. Mas eles ainda não estavam a salvo. Helena ergueu os olhos e viu outro homem mais atrás, erguendo uma arma longa, de caça. Tudo aconteceu em segundos, um disparo seco, um silêncio cortante. E então, o som que Helena nunca quis ouvir. Um baque. Brutus cambaleou. O gigante, o guerreiro, o amigo, oscilou no ar como se o mundo tivesse ficado inclinado. Seu flanco esquerdo estava vermelho. Um filete de sangue escorria pelo pelo escuro, e o olhar dele não era de dor, era de raiva, de frustração, de continuar. Não, Brutus, sussurrou Helena correndo até ele. Seus joelhos se sujaram no chão, suas mãos voaram para o pescoço do animal que agora arfava, mas se recusava a cair. Ele ainda se mantinha de pé. Fica comigo, por favor. Você não vai cair hoje. Você já me salvou uma vez. Me deixa te salvar agora. Atrás deles, o atirador recarregava a arma, mãos trêmulas, os olhos arregalados ao ver que o animal ainda respirava. Mas ele não teria uma segunda chance. O velho Raul,
com uma precisão que só os anos e a raiva justa oferecem, ergueu a espingarda e disparou. O invasor caiu, e com ele a tentativa de silenciar aquele lugar para sempre. A tensão esmoreceu. O inimigo recuou. Sirenes começaram a soar ao longe. A ajuda finalmente vinha. Helena, ainda ajoelhada, sentia o coração bater no peito de Brutus, fraco, mas constante. Seus olhos turvos de dor encontraram os dela. E ela viu. Ele sabia que ainda não era o fim. Com cuidado, Caio e os policiais que chegaram carregaram o animal até um espaço improvisado no celeiro. O veterinário da cidade foi acionado imediatamente. O projétil havia entrado de raspão, 1 centímetro a mais, e o desfecho seria outro. Durante horas, Helena não saiu de perto dele. Com um cobertor sobre os ombros e a mão repousando sobre a cabeça do búfalo, ela repetia, como um mantra: "Mas você não está sozinho, nunca mais vai estar." Mas enquanto os policiais recolhiam provas no terreno, um deles encontrou algo entre os escombros do velho galpão. Um mapa plastificado, com marcações em vermelho, nomes de outras cidades e a sigla que assombrava cada página: PHR, Projeto Herança Reconstruído. Helena olhou para o mapa. Ragnar não era o único. E Brutus teria que enfrentar mais do que o passado. Teria que enfrentar o que ele ajudou a criar. A madrugada que parecia eterna estava finalmente dando sinais de ceder. O vento frio soprava pelos campos de girassóis, fazendo as folhas sussurrarem como se testemunhassem o que acabara de acontecer. A cena em frente à velha fazenda era de um filme impossível, mas tão real que doía. No chão, um homem rendido. Ao lado dele, uma jovem de olhos ardentes apontava uma arma com as mãos trêmulas. E atrás dela, erguido com toda a dignidade possível, estava Brutus, ferido, mas de pé. O sangue ainda escorria por sua lateral, e o colete policial antigo, puído, manchado, mas intacto, o envolvia como um manto sagrado. Era mais que um acessório de proteção. Era um símbolo. O uniforme de um herói que nunca deixou de cumprir seu dever. Helena não piscava. A arma nas mãos pesava como se carregasse toda a justiça que o mundo ignorara por tempo demais. A respiração acelerada, o coração aos saltos, mas ela não cedia. Seus olhos encaravam o criminoso como quem diz: "Não mais, não aqui, nunca mais assim." Quando os faróis das viaturas iluminaram o campo, os gritos e a correria que vieram logo em seguida pareceram distantes para ela. Os policiais cercaram o invasor, levaram-no com rapidez, mas seus olhos estavam fixos em uma única coisa: o búfalo, que mesmo com o corpo debilitado, permanecia como sentinela ao lado dela. "Vocês chegaram tarde", disse Helena com a voz firme, entregando a arma. Caio, o amigo policial, olhou a cena com os olhos marejados. Reconhecia o colete, reconhecia aquele olhar em Brutus. Já tinha lido sobre os feitos dele em relatórios antigos, mas nada se comparava a vê-lo ali, real, lendário. Enquanto os paramédicos se aproximavam para examinar o animal, Helena não se afastava. "Ele lutou por nós. De novo, como sempre", ela disse com a voz embargada. "E agora vocês precisam fazer o resto." As imagens gravadas por ela já circulavam nas redes. Em questão de minutos, grupos de moradores, jornalistas locais e até veículos maiores começaram a divulgar o vídeo. O dossiê improvisado viralizou. A verdade estava na boca do povo, e com ela, a indignação. Na manhã seguinte, a cidade era outra. Pela primeira vez, o tráfico ilegal de animais exóticos tinha um rosto, tinha nomes, tinha provas. E, principalmente, tinha um símbolo: Brutus. O búfalo que enfrentou criminosos sobreviveu a um tiro, carregou uma jovem nas costas e impediu que a história fosse apagada pelo medo. A equipe veterinária fez os primeiros atendimentos ali mesmo, no galpão improvisado. O ferimento não,
Havia atingido órgãos vitais. Com repouso, ele se recuperaria. Mas o olhar de Helena, enquanto limpava o sangue seco em sua testa, dizia tudo. Você não é só meu herói, Brutus. Você é meu lar. Enquanto isso, na rádio local, o nome da família Almeida ressoava novamente. A história do sargento, a origem de Brutus, o projeto secreto, o passado esquecido, tudo veio à tona. E o que era boato virou lenda viva. Na varanda da fazenda, Helena sentava com o laptop aberto. Digitava, contava, revelava. O título do blog? Coração de Búfalo. A história de um herói silencioso. Mas nem tudo estava resolvido. Nos bastidores da investigação, os documentos recolhidos apontavam para algo maior. Outras fazendas, outras cidades, outras crias do projeto Herança. Ragnar ainda estava à solta, e o que quer que ele tenha se tornado não era mais apenas um animal. Na última cena, enquanto o céu começava a clarear em tons de rosa e dourado, Helena acariciava Brutus, agora deitado sob a sombra de uma árvore, com os olhos pesados, mas tranquilos. Você cumpriu seu papel, meu amigo, mas a guerra ainda não acabou. Brutus soltou um mugido grave, quase como resposta. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Quando chegar a hora, nós dois vamos estar prontos. O que define um herói talvez não seja a força, nem a glória, mas sim a escolha de proteger mesmo quando tudo parece perdido. E se há algo que Brutus ensinou ao mundo, é que a coragem pode andar em 4 patas e pode mudar tudo. A luz do amanhecer pousava suavemente sobre a terra molhada, como se o céu, depois de tudo, finalmente tivesse encontrado coragem para respirar. A fazenda, normalmente embalada pelo canto de pássaros e pelo cheiro de café fresco, agora era palco de algo maior. Um rito, uma memória viva sendo esculpida diante de todos. No centro do cenário, Brutus, o gigante adormecido da cidade, o guerreiro silencioso, o protetor incansável, estava deitado, ferido, mas não vencido. Helena, ajoelhada ao lado dele, era tudo o que restava entre a fragilidade e a força. Suas mãos, ainda trêmulas, afagavam com delicadeza o pelo escurecido pelo sangue. Ela não dizia nada, mas seus olhos, molhados e vermelhos, gritavam o que ninguém mais conseguia. Fica comigo, só mais um pouco, por tudo que a gente já viveu. A chegada dos policiais parecia um sonho distante. Passos apressados, vozes graves, ordens sendo gritadas entre rádio e celulares. Mas tudo isso se tornou um pano de fundo para a única coisa que realmente importava: o vínculo que unia aquela garota ao búfalo. Quando o veterinário da Polícia Ambiental se aproximou, houve uma pausa geral. Até os pássaros, que começavam a cantar de novo, silenciaram por um instante. Com mãos firmes e olhos experientes, ele examinou Brutus e olhou para Helena. Vai ser uma luta, mas ele ainda tem muito a dar. Aquelas palavras libertaram um nó preso há horas dentro dela. Helena se deixou cair sobre o lombo de Brutus, chorando sem disfarçar. A avó correu para abraçá-la e o avô se aproximou devagar, sentando-se no chão, ao lado do animal que havia se tornado mais filho que bicho. Do outro lado do pasto, moradores começavam a se aglomerar. Ninguém os chamou, vieram porque souberam, sentiram. Em pouco tempo, a pequena estrada em frente à fazenda virou uma procissão silenciosa. Rostos conhecidos, amigos, crianças, segurando cartazes improvisados com palavras como obrigado e herói. E então, o impossível aconteceu. Brutus mexeu a cabeça, primeiro devagar, depois com mais firmeza. Empurrou o solo com a pata dianteira, escorregou, mas tentou de novo. Deixa ele, meu Deus. Descansa, meu amigo, sussurrou Helena chorando. Mas ele não queria descansar. Ele queria ficar de pé. Queria mostrar que ainda estava ali, que ainda protegia.
Na terceira tentativa, com um esforço que fez todos prenderem a respiração, Brutus se ergueu, tremeu, cambaleou, mas ficou de pé, alto, imponente, inesquecível. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. E então, aplausos. Não gritos, de festa, mas um aplauso respeitoso, uníssono, como se o mundo inteiro tivesse entendido que ali, diante deles, estava algo mais do que um animal. Estava a materialização do que significa coragem, lealdade, instinto e amor. Helena se levantou, caminhou até ele e colocou a testa contra a dele. Um gesto silencioso, íntimo, ancestral. E murmurou: "Você não é só um búfalo. Você é meu coração." Brutus abaixou lentamente a cabeça, encostando-a no ombro dela. E naquele segundo todos souberam. Ali não era o fim. Era o início de algo que ninguém jamais esqueceria. O búfalo de São Domingos já não era lenda. Era símbolo, fechamento com reflexão e gancho final. Aquele dia entraria para a história da cidade. Mas para Helena era mais do que isso. Era o dia em que o mundo inteiro ouviu aquilo que só o coração dela já sabia. A verdadeira força não está na brutalidade, mas na bondade. Não no medo, mas na escolha de proteger. Mais tarde, ao entardecer, Helena sentou-se ao lado de Brutus, já medicado e repousando sob a sombra de um ipê. Em seu colo, uma pasta repleta de documentos e mapas apreendidos na noite anterior. Ela abriu uma folha em destaque, rabiscada com uma única frase: "Base ativa, PHR, reativar Ragnar." Helena suspirou fundo. Passou a mão na crina grossa de Brutus e disse baixinho: "Eles acham que ainda podem dominar o mundo com medo, mas agora eles vão ter que enfrentar a gente." Brutus soltou um bramido surdo e, embora estivesse deitado, seus olhos continuavam vigilantes, porque o bem nunca dorme. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, começou a cicatrizar não apenas feridas visíveis, mas também as invisíveis, aquelas que marcaram Helena, sua família e toda a cidade de São Domingos do Cerrado. O ataque à fazenda já não era uma ferida aberta, mas uma lembrança forte, tatuada na memória coletiva como um alerta e um orgulho. Brutus, o búfalo que enfrentou homens armados com a força de um tanque e o coração de um anjo, agora repousava em uma baia digna de sua história. Com o apoio da polícia ambiental, da comunidade e de centenas de pessoas que se comoveram com sua coragem, o local foi transformado num espaço especial, confortável, seguro e aberto para receber quem quisesse conhecer de perto o maior símbolo de lealdade que aquela terra já conheceu. Ali, entre exames e cuidados, Helena se mantinha presente. Todos os dias. Ela acompanhava cada passo da recuperação como quem cuida de um irmão, de um guardião, de um pedaço de si mesma. Brutus respondia com olhares brandos, pequenos bufos carinhosos e, às vezes, com aquele gesto que só ela entendia. Uma leve abaixada de cabeça, encostando-a em seu ombro, como quem diz: "Ainda estamos juntos." Enquanto isso, a cidade mudava. Doações chegavam, projetos educacionais nasciam, escolas organizavam visitas à fazenda. O nome de Brutus virava sinônimo de empatia e coragem nas redações das crianças. Nas redes sociais, milhares de postagens contavam sua história, sempre acompanhadas da hashtag que unia corações, Chitara Brutus Herói. Mas a maior transformação acontecia dentro de Helena. A menina que um dia achou que passaria as férias apenas ajudando os avós, agora sabia com todas as células do corpo quem ela era, uma defensora. Não só dos animais, mas da justiça, da natureza, da vida. O medo que sentira, a dor, a impotência, tudo aquilo virou força, clareza, missão. Ela se inscreveu em cursos, procurou mentorias, buscou apoio da própria polícia ambiental.
Declarou que queria estar na linha de frente do combate ao tráfico de animais, não por vingança, mas por convicção. Brutus havia despertado nela algo que jamais poderia ser ignorado: a coragem de ser mais do que esperavam dela, de ser o que o mundo precisava. As consequências daquele ato de bravura ecoaram longe. Com os vídeos e provas compartilhados por Helena, investigações antigas foram reabertas. Rogério Navarro, o chefe R, foi finalmente capturado em outra cidade, após tentar fugir com identidade falsa. Seu nome virou manchete, mas foi apagado pela imagem de um búfalo ferido, porém invencível, que enfrentou o crime com nada além de seus cascos, sua alma e seu instinto. A justiça foi feita. E com ela veio o reconhecimento. Numa cerimônia simples, mas carregada de emoção, a praça central da cidade se encheu. Crianças seguravam flores, moradores vinham com camisetas estampadas com a silhueta de Brutus, e jornalistas de toda a região acompanhavam atentos. Brutus, ainda em recuperação, caminhou lentamente até o centro da praça, ao lado de Helena. E ali, diante de todos, recebeu uma medalha de honra, a primeira da história da cidade a ser dada a um animal. Helena também foi homenageada. Recebeu o título de cidadã protetora da vida, e ao ser chamada ao microfone, disse apenas: "Eu não sou a heroína dessa história. Eu só fui salva por um." A cidade aplaudiu, mas Brutus, impassível, parecia mais interessado no vento morno que soprava entre as árvores. Os dias seguintes foram de paz, de esperança, de reconstrução. E então, numa tarde dourada como aquelas de antes, Helena estava sentada com os avós na varanda. O som dos grilos já se misturava à brisa. O pôr do sol tingia o céu de laranja suave, e foi ali, entre um gole de chá e um sorriso silencioso, que ela viu Brutus se aproximar. Com passos calmos, ele caminhou até a beira do campo, deitou-se na grama fofa e dormiu. Mas dessa vez não com o corpo em alerta. Brutus dormia em paz. Pela primeira vez, desde que o perigo surgira, ele permitia a si mesmo o descanso. A respiração era leve, os olhos fechados, os músculos relaxados. Ele sabia que, por hora, não precisava vigiar. O mundo ao seu redor, aquele pedaço pequeno, mas tão importante, estava seguro. E Helena, com os olhos cheios d'água, entendeu tudo. Ele havia feito sua parte. Agora era a vez dela. Você lutou por mim. Agora eu luto por todos os que não têm voz. O silêncio ao redor era sagrado, porque naquele instante o mundo conheceu a forma mais pura de amor. Não era feita de palavras, nem de promessas. Era feita de presença, de coragem e de um coração que cabia dentro de um búfalo. A saga de Helena e Brutus chegou ao fim, mas a mensagem que ela deixa ecoa como o som de cascos firmes cruzando um campo silencioso. Porque essa não é apenas uma história de perigo e salvação, de justiça e heroísmo. É, acima de tudo, uma celebração daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. A capacidade de amar, de proteger e de reconhecer o valor de quem caminha ao nosso lado, mesmo que em 4 patas. Brutus não era apenas um animal aposentado, ele era um guerreiro em descanso, e quando o chamado veio, silencioso, urgente, invisível aos olhos de todos, ele ouviu e respondeu. Com coragem, com força, com coração. E Helena, mostrou que não é preciso farda, idade ou autoridade para fazer a coisa certa. Tudo o que você precisa é de amor suficiente para se levantar por quem faria o mesmo por você. No final, os dois ensinaram ao mundo que os verdadeiros laços não precisam de palavras, só de presença, de entrega, de coragem. E agora é com você. Já sentiu que um animal foi mais do que companhia? Que ele te entendeu no silêncio, te protegeu sem pedir nada, te amou sem condições?
Deixe sua história nos comentários. Cada palavra pode inspirar alguém. Cada relato é um lembrete de que os animais têm muito a nos ensinar. Basta estarmos dispostos a ouvir. Curtiu essa história? Então deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir algo bom hoje e se inscreve no canal para mais. Roteiros como esse, emocionantes, reais, cheios de alma. Ativa o sininho, porque o próximo herói pode estar aí, do seu lado, agora mesmo. Com um olhar atento, um coração fiel e talvez até, quem sabe, um par de chifres. Até a próxima história. E nunca se esqueça, onde houver instinto e amor, haverá sempre esperança.